tudo que falaremos neste vídeo tem a ver com fé. Fé, no sentido hebraico da palavra emuná, tem a ver com fidelidade. E tem um versículo bíblico que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Um estado tão de fidelidade a uma palavra. Você se torna fiel a algo, a uma palavra. E essa fidelidade pode ser extremamente radical e extremista. Tem esse livro aqui interessante, A Irreligião do Futuro. Estudo sociológico de Jean-Marie, e eu não sei esse nome aqui, Goyal, mas eu não sei como pronuncia, provavelmente no francês. E na página 225, diz assim, aqui fala da fé. A fé no testemunho e na autoridade termina por se tornar a fé em um texto sagrado pelo próprio teor desse texto. Eis então aquilo que foi chamado de fé literal. E aqui fé está dentro do contexto eclesiástico, mas a fé ela diz respeito a tudo. Quando você tem fé, você é fiel a algum tipo de palavra, seja no campo político, religioso, seja de qual instância for. Então esse gênero de fé ainda subsiste em nossos dias, em um grande número de povos civilizados. Ele constitui o fundamento do catolicismo das massas. Abre aspas, a fim de fazer calar os espíritos inquietos, fecha aspas, diz o Concílio do Vaticano depois do Concílio de Trento, abre aspas, está decretado que ninguém pode, na interpretação das Sagradas Escrituras, desviar-se do sentido dado pela Igreja para buscar uma explicação pretensamente mais clara, fecha aspas. A fé se torna, então, a renúncia ao pensamento que abdica da sua liberdade. Ele impõe a si próprio uma regra não somente de lógica, mas de moral e eleva os dogmas acima de si como princípios imutáveis. Então essa é a ideia de fé que será tratado neste vídeo. Aqui foi falado sobre a questão do Vaticano, da fé que as pessoas deveriam exercer em obediência absoluta aquilo que estava escrito. E foi proibido qualquer tipo de interpretação que não fosse aquela dada pela Igreja. Isso é uma fé literal, uma fé imposta que abdica da liberdade. É uma fé literal. E isso está presente em todos os contextos, como eu disse. Não só dentro de uma igreja, mas também dentro de outros contextos. E isso acaba sendo nocivo. Então vamos ver esse vídeo na sequência. Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu gostaria aqui de propor uma reflexão acerca das nossas crenças, visões, discursos, narrativas que muitas vezes vão nos tornando radicais e que a gente acaba entrando em certas formas de pensar sem exatamente saber por que está ali e acaba invalidando o outro, perdendo a consciência de si, do outro, do nós. É uma questão radical, uma radicalização na forma de pensar e que não te permite olhar para outros ângulos, outros vieses, e você fica preso naquilo, refém de um discurso onde você entra. E nós temos vários discursos hoje na sociedade que acabam dificultando as relações e que são discursos extremistas, radicais, nas questões eclesiásticas, religiosas, sociais, movimentos políticos. Você vai ter movimentos extremistas no cristianismo, movimentos extremistas no islamismo, pessoas que matam em nome de Deus, que colocam uma bomba nos seus corpos e dizem que precisa ser feito assim, que precisa excluir o outro, matar o outro. Você tem pessoas que querem levar os outros para o céu de forma radical, impulsiva. Tem pessoas que estão no campo político que matam o outro porque acredita na esquerda, acredita na direita, dentro de um discurso, invalida o outro, diminui o outro. Esse discurso feminista que às vezes acaba diminuindo, inferiorizando os homens, que é a parte radical, ou seja, o feminismo, não exatamente o feminismo, mas existem os extremismos. É sobre isso que eu quero falar, sobre esse pensamento radical que não permite a reflexão e o olhar
para outro ângulo, não permite ampliação. E é interessante que nesse documentário aqui na Netflix, que é A Mente, que é explicando a mente, no capítulo Lavagem Cerebral, ele traz essas ideias sobre como se formam esses pensamentos e o quanto esses pensamentos são nocivos para a pessoa e para os outros. E aqui ele fala sobre como funciona o cérebro dentro dessa crença sagrada. Ele fala de crenças sagradas. Existem crenças familiares sagradas, crenças sobre Deus sagradas, que são aquelas crenças que se tornam intocáveis, tabus. Eu não posso falar sobre isso. As pessoas não podem questionar sobre isso. E ele Os mais arraigados, como o amor que você tem pela sua família, a sua fé religiosa ou a sua lealdade ao seu país. Isso frequentemente nos conecta a um grupo maior do que nós. Você não abandonaria esses valores. E se você vir esses valores ameaçados, você estaria disposto a dar sua vida, ou ao menos lutar por esses valores. E nosso cérebro processa isso de forma diferente. Uma área que cuida do autocontrole e deliberação e que geralmente está ativa quando tomamos decisões, fica desligada, enquanto a parte que incorpora nossas emoções e julgamento social às nossas decisões fica ligada. Alguns estudos sugerem que outra região também possa ser ativada, a área relacionada à recuperação de regras. A nossa teimosia, nossa incapacidade de sermos influenciados por razão, lógica e evidências. Não são falhas do sistema, são recursos do sistema. Então aqui ele fala que uma parte do cérebro desliga. Então você tem uma crença sagrada do cristianismo, do islamismo, uma crença sagrada sobre Deus, ou uma crença sagrada sobre a família, ou uma crença sagrada envolvendo um discurso social, por exemplo, o feminismo, que você acredita no feminismo, naquilo que aconteceu historicamente, e isso foi imputado sobre você. E se você for questionado sobre isso, você não consegue refletir, porque essa parte do neocórtex orbitofrontal não funciona, é desligado. Há uma incapacidade de refletir sobre outros ângulos e apenas funciona a parte da crença ali. Isso invalida a sua capacidade de olhar para outros ângulos. E aqui existe um outro experimento que eles fizeram com marroquinos que estavam entrando no processo de radicalização. Quando ele voltou para casa em Barcelona, Decidimos ir para lá, achar pessoas radicalizadas e depois convencê-las a fazer uma tomografia cerebral. eles recrutaram 38 pessoas de ascendência marroquina nos estágios iniciais de radicalização. Dentro do scanner, eles viram uma série de valores muçulmanos e foram solicitados a avaliar o quanto estavam dispostos a lutar ou morrer por eles. Depois fizeram um jogo de lançamento de bola com 3 jogadores virtuais que pareciam ser brancos e espanhóis. Alguns participantes jogavam a bola para frente e para trás, mas alguns outros... Depois de alguns passes, os 3 jogadores espanhóis brancos passavam jogando a bola entre eles, excluindo o jogador de origem marroquina. Em seguida, eles voltavam ao scanner e reavaliavam os valores, e havia uma mudança notável. Após serem excluídos, os participantes aumentavam a disposição de lutar ou morrer por valores que eram menos importantes. E houve uma mudança nos cérebros deles também. A área associada às regras passou a ficar ligada. Parecia que os cérebros deles estavam se tornando mais radicalizados. As pessoas se sentem socialmente excluídas. E então elas provavelmente intensificam essa outra identidade que atua em oposição ao grupo que acabou de excluí-los. Então, esse experimento aqui que eles fizeram mostra que o sentimento de exclusão tornou eles mais radicalizados. A pesquisa sobre o que torna as pessoas vulneráveis ao extremismo parece apoiar isso. Os 3 temas que aparecem repetidamente são o sentido de injustiça, a necessidade de identidade e o desejo de pertencer. Então, essas 3, o sentimento de injustiça, o desejo de pertencimento, a busca por identidade, a base desse pensamento radical e extremista, que faz com que você entre em guerra, que você mate o outro, que você não consiga compreender que o outro tem um pensamento diferente do seu e que você precisa invalidar o pensamento do outro, que você não consegue ampliar o teu pensamento,
Porque existe dentro de você um senso de injustiça, uma busca por identidade, um desejo de pertencimento. Lógico, na psicanálise a gente vai entender que existem aí aspectos infantis de uma infância não muito bem elaborada, onde esse aspecto infantil busca isso, justiça, identidade e pertencimento. E o problema é que muitas pessoas, por conta disso, entram em pensamentos sem, de fato, saber o que estão fazendo ali. Existem vários estudos ali, experiências, testes sociais, que mostram movimentos radicais, movimentos políticos, militantes, militância, onde as pessoas estão ali no meio, elas são entrevistadas e elas não sabem exatamente o que estão fazendo ali. Mas elas estão na busca do senso de justiça, mas não sabem muito bem o que é, numa busca por identidade, mas não sabem muito bem o que é aquilo, e numa busca de pertencimento, estão numa sensação de pertencimento ao grupo. E isso dá para elas aquilo que elas querem, na verdade, na essência. Mas se torna muito perigoso esse tipo de pensamento que não é consciente. Não é consciente porque o córtex pré-frontal não funciona. Ele está desligado e eu só trabalho a partir da crença. E quando eu trabalho a partir da crença, isso é dogma. Isso é uma crença, um tabu que não pode ser tocado. Então eu acredito nisso, nisso e nisso e nisso, e não interessa o que você proponha para ampliar a minha visão. É assim que é. Então se você acredita em algo ali, isso impossibilita o diálogo. Então tem muitas pessoas que vão se sentir ofendidas se você propor um questionamento, se você propor uma ampliação daquele pensamento radical. E elas vão se sentir ofendidas e vão tentar invalidar você, e vão tentar diminuir você, porque aquilo se torna intocável. Então precisamos prestar atenção nisso, para evitar certos tipos de violência, para que a convivência possa ser melhor. Talvez isso que eu estou falando aqui seja uma utopia, mas estou propondo aqui uma reflexão sobre esses tipos de pensamento que estão fundamentados na ideia da verdade absoluta, na busca pela verdade absoluta e única.